Check-in de hoje a gente fala sobre o Chile, então não sai daí que é logo depois da vinheta. Check-in no ar aqui pela TV Univates e hoje o assunto é o Chile. Para isso eu converso com o professor Eunice Salve, professor aqui da Univates, formado em Ciências Econômicas, com mestrado em Administração e atualmente diretor do Tecnovates. Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Obrigado, Marcos, pelo convite. Professor, primeiro, por que escolher o Chile? O que te levou ao Chile, a conhecer esse país? As coisas acontecem muito pelo fato profissional mesmo, né? Acho que da maioria dos países que eu conheço hoje, a gente teve contato com eles por questões profissionais. E alguns a gente acaba se identificando um pouco mais, né? Acaba se identificando com a cultura daquele país, ou com as pessoas, com o ambiente, né? Sua paisagem, suas cidades. A gente acaba gostando um pouco mais. E o Chile é um daqueles que me encantaram também bastante. E eu tive a oportunidade de ir mais de uma vez para lá. Então a gente começa a sentir um pouco mais, né? E entender um pouco mais o país à medida que você vai mais vezes àquele país. O Chile me encanta. E você foi até o país várias vezes com turmas, né, de estudantes. Como é que é levar esses alunos e conhecer um pouco da cultura com eles e mostrar um pouco do que você já conhece também? Foram 3 turmas de estudantes que eu levei para lá. Basicamente, quase todos eles eram de cursos de pós-graduação. Aqui a gente tem um curso de pós-graduação chamado Gestão Empreendedora de Negócio. Nele a gente tem uma disciplina chamada Viagem ou Vivência Internacional, para ir ver feiras internacionais. Então, normalmente a gente vai nesse país ou em outros países que a gente já foi para visitar uma feira, que na feira é bom, uma feira sempre tem uma diversidade de negócios, né? É mais fácil de visitar empresas numa feira do que de empresa em empresa. Então a gente normalmente prioriza alguma feira que tenha nesse país. Então eu levei essas 3 turmas para lá e cada momento é um momento diferente, né? Porque as feiras são diferentes e às vezes as cidades diferentes, né? E a turma também é diferente. Mas a turma sempre foram fantásticas. Nossas turmas de estudantes, tanto da graduação que eu já levei como da pós-graduação, sempre tiveram um comportamento que eu gosto das pessoas que vão para outro país. O primeiro comportamento que tu tem que ter, na minha opinião, quando vai a outro país, é respeitar a cultura local. Não é a tua cultura que vale, não é o teu jeito de fazer as coisas que vale, é o jeito deles fazerem as coisas. Embora no Chile a gente percebe um jeito, principalmente quando a gente está em Santiago, né? Uma cidade bastante cosmopolita, uma cidade de 8 milhões de habitantes. Então é uma cidade que tem a cultura mundial ali, né? Mas é muito tranquilo o Chile, funciona muito bem, uma economia que funciona bem, uma cidade que funciona muito bem, e aí é fácil de levar uma turma, porque os sistemas de metrô funcionam bem, o transporte público funciona bem, e quando a gente está em turma de estudantes, uma das principais questões que deve funcionar bem é o transporte, né? E normalmente em outro país tem que ser o transporte público, né? Porque você depender de um transporte contratado é muito caro, né? Então você depende de ônibus mesmo local, das linhas locais de ônibus, das linhas de metrô, e isso é muito bom. E aí tem que ter um acordo na turma, né? Vamos todo mundo junto, vamos, né? Cada um controla o outro, né? Para saber se está junto, e sempre funcionou muito bem. E qual o período que as turmas passam lá? Por quanto tempo? Normalmente uma semana. Às vezes a gente dá uma esticadinha de mais um dia, né? Depende como é que é o programa, né? Às vezes o programa permite esticar um pouquinho, mas normalmente as pessoas não têm muito tempo, os estudantes. Então a gente acaba indo... O programa mais normal é de um sábado até o outro domingo. Esse é basicamente o programa. Então a gente normalmente tem 3 até 3 dias e meio de visitas a empresas, embaixada, algum lugar mais de comércio popular, tipo mercado público, coisa assim. Porque eu sempre gosto de levar as pessoas para sentirem como é que as pessoas vivem naquele país, né? Como é que lá no Chile as pessoas vivem, o que é que elas fazem, como elas compram coisas, como elas se deslocam, né? Não somente conhecer os pontos turísticos, os locais tradicionais, mas
conhecer mesmo como as pessoas vivem, a cultura deles. Exato, porque muitas coisas são meio pasteurizadas no mundo. Eu costumo dizer assim, para ir para outro país para visitar shopping, tu conheceu um shopping em um país, tu conheceu todos os shoppings do mundo. Né? Então, não é ali que você verá um país realmente. É uma coisa pasteurizada. Né? Agora, se você vai a um mercado público, né, um mercado popular, não, aí já é bem diferente. Aí são as pessoas. É o jeito dela negociar, né, o jeito dela fazer preço, vender, a apresentação dos produtos, né, o tipo de produto, a forma como eles exibem os produtos para a venda, a forma como eles abordam o cliente, tudo isso é diferente em cada país. E no Chile eles são muito amistosos, né? São pessoas assim que têm uma simpatia muito grande no atendimento. A gente percebe que as pessoas têm uma dedicação muito grande ao cliente, a receber bem, a atender bem, a explicar. E fatos curiosos, por exemplo, assim, você entrar numa loja e comprar alguma coisinha e pagar e se virar e sair. Quando você está saindo da loja, ele vem atrás de ti e cutuca e diz, ó, tá aqui a nota. A nota, você tem que levar a nota fiscal. Tem que levar, obrigado. O cupom fiscal, a nota, ele emite a nota, né? Então, e vem atrás de ti para te entregar, né? Porque ele emitiu e coisa. Não precisa pedir. Não faz como no Brasil, às vezes, pedindo, você quer nota. A nota, né? Com nota. Ou não querer emitir, às vezes, né? Não, ele emite sempre a nota. Claro, existe toda uma condição econômica, cultural, que leva a isso, né? E no Brasil também se justifica por algumas razões, né? Não aceitáveis, mas se justifica por algumas razões. Então, isso foi um fato bem característico que eu percebi, da gente sair e ele vir atrás, ó, tá aqui a nota, você tem que levar a nota, né? E era uma coisinha pequena, coisas vamos dizer assim, de poucos reais, né? O equivalente a poucos reais. E como é a recepção no Chile? A recepção, quando é por ar, eu percebi que a recepção é bem mais tranquila que por terra. Já tive a oportunidade de ir por terra, e por terra o pessoal parece que um pouco mais cioso de algumas coisas. Principalmente eles procuram muito se a gente não leva, porque o Chile é um grande produtor de frutas, verduras, né? E de produtos agrícolas, né? Embora tenha uma área pequena para isso, mas eles são muito ciosos da sanidade dos seus produtos. Então, quando a gente vai por terra, eles revisam cada centímetro das tuas malas para ver se não está levando alguma espécie vegetal ou animal que possa contaminar o ambiente de lá. E já passei por lugares, por exemplo, que tinha que passar dentro de um líquido com sapato para remover eventuais impurezas, né? Então, eles são muito ciosos nisso. Quando a gente vai por aeroporto, já não é tão rigoroso, né? Mas, assim, sempre amistoso, sempre muito amistoso. Eles recebem brasileiros com carinho, com atenção, sem nenhum tipo de agressividade, digamos assim, ou de barreira. Sempre muito receptivos. Bacana. Agora a gente vai então para um rápido intervalo. Na sequência o professor vai comentar um pouquinho sobre a tecnologia do país e também sobre a economia. O check-in já volta. Check-in de volta aqui pela TV Univates e hoje então falando sobre o Chile com o professor Elonie Salve. Professor, tecnologias do país são mais avançadas? Como é que, comparando com as do Brasil? Marco, eu vou começar meio pela economia e a geografia do país, né? Que a geografia do Chile é muito interessante, né? É uma faixa de terra muito longa, né? Mais longa que o Brasil. De norte a sul é mais extenso do que o Brasil e tem uma largura média de em torno de 170 quilômetros. Vamos dizer, daqui a Passo Fundo, né, comparando, né, é a largura do país. Né? Então é uma faixa muito estreita de terra, isolada dos outros países praticamente da América do Sul
pela Cordilheira dos Andes, né, que cria uma barreira física muito importante, né, para se transpor essa barreira. Então, e tem um clima muito específico, né? E isso cria uma economia também específica. Se a gente pegar mais de 1/3 do norte do país, é um deserto, que é o deserto do Atacama, que é o deserto mais seco do mundo. É mais seco que o próprio Saara, que a gente conhece mais, né? A gente fala muito do Saara, mas o deserto do Atacama chove em média 4 milímetros por ano. Às vezes, como 4 milímetros? O que é? Eu disse, olha, quando você põe a mão para fora assim e dizer, acho que vai chover, já choveu 4 milímetros. É isso. Então é muito pouco, é praticamente nada. Por isso Seria o norte... quase uma garoa, um orvalho. Um orvalho, e acabou. Então é extremamente seco e é uma condição específica aí, porque as nuvens se formam no mar, no Pacífico, e quando elas alcançam a altura, elas já passaram da cordilheira. E não chove aí, né? Elas já passaram para o outro lado. Então o norte do Chile tem uma economia muito baseada na exploração do cobre, né? Tem a maior mina de cobre a céu aberto do mundo, né? Que é Chuquicamata, né? É uma mina gigantesca, muito interessante de visitar, e muitas minas também do principal elemento que a gente usa nas baterias dos celulares, né? Que é, como é que é o nome do produto? O lítio, isso. Então, aquelas lagos de sal, né? Os lagos de sal que têm produção, então, muita produção de lítio nesses lagos. Então, a economia é baseada nisso e a população é muito mais descendente, inclusive, de índios, de nativos, que ali também já era um antigo, do antigo Império Inca, era uma parte do Império Inca. Então, a economia ali é assim. Se a gente vai mais para o sul, a produção de frutas tem uma tecnologia muito avançada, né? De frutas de vários tipos, desde uva, mamão, e frutas até locais que eu não lembro do nome, né? Mas são frutas com alta tecnologia de produção na área do campo. Tanto que a gente importa a fruta do Chile porque eles têm produção altamente tecnificada nesse ramo. Mais ao sul um pouco eles têm muita tecnologia da madeira, né? A produção de madeira, e eles desenvolveram tecnologias muito avançadas no processamento e no desenvolvimento da madeira. É uma economia também que tem bastante. Agora, se a gente pegar a tecnologia de ponta, o Chile não é um país que cria ou exporta tecnologia de ponta, como qualquer outro país da América Latina. Mas eles têm uma economia muito mais rica do que a nossa. A renda per capita do Chile é em torno de uns 30% maior do que a brasileira. Então, eles são um país com uma renda melhor do que a nossa, tem uma economia mais estável, é uma das economias mais estáveis da América do Sul, né? Não tem tantos altos e baixos como outros países, e se relacionam muito com os países asiáticos. Aliás, o Chile é um dos países que eu acho que tem mais acordos internacionais que se conhece, né? Eles têm acordos internacionais com todos os blocos econômicos, inclusive o NAFTA e os Estados Unidos, assim, como com os países asiáticos. Eles têm praticamente assim uma economia muito aberta. Isso eles têm muito. A economia é muito mais aberta ao mundo do que, por exemplo, Brasil, Argentina, Uruguai. A economia Isso é muito talvez voltada. tenha beneficiado muito o país? Tem beneficiado, embora, claro, a população deles, eu acho que hoje está em torno de uns 18 milhões de habitantes, né? Então, uma população pequena, não viabiliza determinadas indústrias. O Chile não tem indústria automobilística, nem local e nem externa, né? Ou seja, não tem fábricas de automóveis lá, né? Porque é um volume de população que não comporta uma fábrica específica lá. Então, eles dependem muito da importação. Veículos são todos importados, né? E muitas outras coisas eles precisam de matérias-primas, muita matéria-prima importada. Mas eles são uma economia que também, ao estar mais aberta ao exterior, eles também conseguem vender mais para o exterior. E essa barreira até que nós temos, do ponto de vista físico, que é a Cordilheira dos Andes, cria entre nós uma certa barreira de comércio. A gente tem um comércio que é pequeno com o Chile, né? A gente tem um comércio que não é tão expressivo, poderia ser maior. É difícil transporte. É difícil, transporte aéreo é muito caro e por terra ele é muito difícil. Então acaba sendo sempre muito mais
fácil para eles até comercializarem com países fora do continente, né, que faz transporte marítimo, né, do que propriamente um transporte terrestre com os países do Mercosul, por exemplo, né. Então é uma economia que é aberta para o mundo, porque ela também depende disso, né? Ela precisa interagir muito porque eles não têm muita capacidade de produção própria, né? Então eles têm que trazer muita matéria-prima e têm que vender para o exterior bastante coisas, né? Para poder se relacionar e ter o que eles precisam lá. E quanto a questões de empregabilidade, salário mínimo também é um país que tem bons patamares? A gente percebe no país, isso a gente percebe circulando pelo país, a gente vê que é um país que demonstra ter menos bolsões de pobreza, né? Comparar salários mínimos é um pouco complicado porque tem que ver o poder de compra, né? Mas o poder de compra dos salários lá é maior do que o nosso poder de compra ou da Argentina. Então, no geral, as pessoas têm uma renda mais equilibrada. O Chile tem uma diferença, né, de salarial como nós temos, mas não é tão expressiva, é menor do que o nosso. Tanto que é um país também muito mais, com uma educação mais avançada que a nossa. Eles têm muito mais gente fazendo universidade dos jovens do que nós, bem mais do que nós. É um país que tem uma formação em números de anos de estudo muito maior do que a nossa. Então tem uma capacidade de produção também maior do que nós. Então é um país realmente interessante do ponto de vista da sua economia. Por essa diversidade, né, do clima e do relevo, e por ser um país que interage muito com o exterior. Cria lá realmente uma economia que ela é muito diversificada, mas não chega a ser forte em nada. Ela não é muito forte, a não ser na produção primária, né, que eles realmente criaram tecnologias avançadas. Por exemplo, se a gente pegar o Vale do Elqui. Elqui é um rio que basicamente ele é formado por degelo das geleiras. E ali não chove. Então eles produzem grandes volumes de alimentos, tudo com base em irrigação, né? Tudo com base em tecnologias de irrigação que são muito avançadas. Então é muito bonito de ver aquelas montanhas rochosas e praticamente sem vida, e nos vales aquele verde, aquele tapete verde de produção, né? De abacate, uva, tudo com tecnologias bastante aprimoradas, né, de produção. Então é um país que se adaptou muito bem nisso. E a parte norte tem uma outra característica importante, que é a questão dos observatórios astronômicos, né? Como o céu é muito claro a maior parte do tempo, não chove, então ali se concentra a maior porção de observatórios astronômicos do mundo, né? O norte do Chile é povoado por gente do mundo inteiro, cientistas do mundo inteiro, que vivem ali o tempo todo pesquisando o universo. O maior centro de pesquisa e observação do universo do mundo é no Chile, é no norte do Chile, porque ali tem uma condição climática incomum, né? Céu claro praticamente todas as noites, céu sem nenhuma nuvem. Então isso permite uma exploração do espaço como em nenhum outro lugar, né, do mundo. É bem interessante. Quem for está procurando um lugar para visitar, o norte do Chile é insubstituível, não tem outro lugar igual. Então agora a gente vai por um rápido intervalo. Na sequência a gente continua falando sobre o Chile e você também confere dicas de intercâmbio. Check-in de volta aqui pela TV Univates, hoje então falando sobre o Chile. Então confira agora dicas de intercâmbio com Viviane Bischoff. Olá a todos! Uma das principais perguntas, além de onde eu vou morar, é como é que funciona com dinheiro no exterior.
A maioria dos alunos tem dúvidas e dificuldades em saber que tipo de dinheiro levar. Vou levar reais, vou levar dólar, vou levar euro? Quanto dinheiro eu preciso levar? Como é que eu uso cartão de crédito, cartão de débito? E à medida que o aluno decide fazer o intercâmbio e é selecionado, a gente começa a instruir de todas as maneiras, enfim, todas as dúvidas deles e também com relação a dinheiro. A nossa dica principal é ter um cartão de crédito internacional, porque assim como no Brasil, em qualquer país que você estiver, existe a questão da segurança. Então, andar com dinheiro não é o mais indicado. Claro que a gente precisa de algum dinheiro para o dia a dia, mas o primeiro passo é ter um cartão de crédito internacional. Então, o aluno deve procurar um banco, né, que possa ser um banco com o qual ele já trabalha, ou algum outro banco que ele tem interesse em abrir uma conta para ter o seu cartão. O cartão de crédito ele funciona normalmente em qualquer país, desde que seja um cartão internacional, 24 horas, com as devidas taxas, que também variam de acordo com a instituição financeira. Se o aluno quer levar dinheiro vivo, levar em moeda, o tipo de dinheiro vai depender do país para o qual ele está indo. Então, normalmente na América do Sul, nós indicamos que o aluno compre dólar aqui e depois troque pela moeda local, em função de termos diferentes moedas aqui na América do Sul. Se o aluno vai para os Estados Unidos, ele leva o dólar também, vai para a Europa, os países da comunidade europeia, vai levar euros e assim por diante. Em qualquer país que o aluno estiver, existem casas de câmbio que são autorizadas a trocar dinheiro. Na pior das hipóteses, se sair daqui só com reais, consegue trocar pela moeda local sem problema algum. Quanto dinheiro levar? Aí também vai depender um pouquinho da disponibilidade de dinheiro do aluno, o quanto ele quer pagar com esse dinheiro vivo nos seus primeiros dias, né? Então, tudo isso a gente conversa previamente à viagem dele para orientar o quanto leva em mãos e quanto ele deve ter de limite no seu cartão de crédito. Os custos do intercâmbio vão depender de acordo com o tipo de auxílio que a instituição estrangeira está oferecendo. Algumas oferecem alojamento e alimentação, então o aluno vai gastar menos. Em outras, o aluno é responsável por isso. Então, ele vai precisar de despender mais dinheiro para se manter no exterior. Certo? Ficamos aqui e nos encontramos na próxima semana. Obrigado, Vivi. Agora voltamos a falar então sobre o Chile. Professor, um pouquinho sobre dicas de locais para visitação que o senhor recomenda, pontos que de repente para quem quer viajar, quer conhecer o Chile com a sua família ou através de um intercâmbio pode estar visitando, que vai poder estar conhecendo um pouco da cultura local. Como a gente tem ambientes bem distintos no Chile, né? O norte, eu já falei até um pouquinho, deserto e população mais nativa, assim, e no centro mais cosmopolita, mais até com cultura mais europeia, né? E o sul também, e o sul mais inóspito do ponto de vista de ser muito gelado, né? Esse tipo de coisa. Então, o sul tem uma beleza paisagística fantástica, né? Com as suas montanhas geladas, nevadas, os seus ambientes e suas estações de esqui. Então é muito bacana, é uma paisagem com bastante verde também, né? E com muitos lagos, muitos fiordes, tipo fiordes, coisas assim. Então é uma paisagem que é imperdível para quem gosta de natureza, é muito mais o sul. O sul do Chile é rico em natureza. Quem gosta de uma vida mais urbana, né? Mais de troca cultural, aí sim, aí se a gente pegar aquele eixo entre Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, aí é o centro, digamos, cultural do país, econômico, e onde as pessoas do mundo inteiro se reúnem nessas três cidades que ficam muito próximas uma da outra, né? Aliás, o Chile, praticamente todas as grandes cidades estão na beira do mar, né? Porque depois, do outro lado, você tem a cordilheira, não tem muita interação com o mundo, né? Então, as grandes cidades, mesmo se a gente pegar Santiago, está a 30, 40 quilômetros do mar, né? Está perto de Valparaíso e Viña del Mar. Mas vale a pena conhecer. A cidade como Santiago é uma cidade muito organizada, muito bacana, o trânsito flui muito bem. Eles têm, inclusive, avenidas, muitas avenidas que trocam de mão.
né? Por exemplo, tem uma avenida que ela, de manhã ela tem o sentido leste-oeste, de noite ela tem o sentido oeste-leste, porque para fluir o trânsito. Então, as placas de trânsito mudam de direção, né? É muito interessante. E tem que ter muito cuidado com isso. E teve um fato pitoresco, que nós estávamos com um ônibus em Santiago, com uma turma, e tínhamos que ir a um hotel, e para ir até aquele hotel, o ônibus não passava sob um viaduto. E tinha que fazer a volta, mas fazendo a volta ficava contramão para ir até lá. E aí, o que eu vou fazer? E era muito longe para levar malas e tudo, ia dar umas 5, 6 quadras, arrastando mala, não dava. Aí eu cheguei para uns guardas de trânsito que tinha na cidade e pedi para eles, expliquei a situação e disse, olha, eu não sei o que fazer. Eu tenho que ir com o ônibus até ali, ele não passa pelo viaduto e também não posso vir de lá para cá porque é contramão. Eles, bom, não vai ter jeito, nós vamos ter que escoltá-los, né? Na contramão mesmo. E um dizia assim para mim, olha, só fica sabendo, isso não pode fazer, tá? Nós vamos fazer, mas não pode, tá? E aí a gente fez e eu disse para ele, bom, e amanhã quando eu voltar com o ônibus, que eu vou sair com o ônibus e amanhã eu volto com o ônibus. Dizia, olha, tu não pode fazer isso, mas é o único jeito que tu tem para fazer, mas tu não pode. E aí foi muito interessante. E aí, então, nós fomos escoltados pela polícia local para poder entrar no ambiente lá. Então, isso também mostra o quanto eles são amistosos e gostam de receber bem, né? Dão um jeito, dão um jeito. E o norte, então, o deserto é imperdível. Eu recomendo mesmo conhecer toda essa região das Minas, né? E tem uma cidade bem conhecida, que é São Pedro do Atacama, que é uma cidadezinha bem pequenininha, na verdade. São Pedro do Atacama é uma vila, praticamente, né? E recebe muito turista que querem conhecer justamente o deserto. É o ponto de encontro daqueles que querem conhecer o deserto do Atacama. E o deserto é lindo, o deserto tem paisagens de tirar o fôlego, né? Então, esse é um ambiente que eu recomendo que não percam. Quem quiser um lugar muito interessante para visitar no Chile, e diferente de tudo, né? Porque é muito diferente, né? Um deserto é sempre muito diferente de outros ambientes, porque se a gente pegar o sul, a gente vai ver cidades, paisagens muito bonitas, mas são coisas que se assemelham muito ao que você vê em outros locais, né? Seja na América do Sul ou na Europa. Agora, o norte do Chile é incomum, é totalmente incomum, é totalmente diferente, é inusitado, é algo de tirar o fôlego, é de uma dimensão, uma imensidão incrível. Você fazer 300, 400 quilômetros numa rodovia, né, que é aquela transamericana, né, que atravessa o Chile de norte a sul, que você anda 300 quilômetros sem ver uma alma viva e sem ver uma planta, né? Então, é a estrada, areia e deserto dos lados, montanhas de rochas e mais nada. E encontrando um caminhão ou um ônibus a cada meia hora, né? Então, realmente deserto e isolado. Então, claro, tem que ter muito cuidado exige nisso. alguns cuidados, né? Uma programação. Tem que estar programado para visitar esses locais. Por exemplo, vai visitar as minas, visitar os observatórios, tem que fazer isso com muita antecedência. Eu costumo dizer assim, se você está sozinho, você vai dando um jeito e, né, não precisa muita programação. Quanto maior o número de pessoas no grupo, mais programação, né? Mais tem que ser previsto com antecedência. Por exemplo, eu não posso ir com uma turma de 15 pessoas e tentar procurar um hotel numa cidade, né? É complicado. Se eu tiver em 2 pessoas, qualquer canto serve. Agora, 15 pessoas não dá mais. Não, aí tem que estar previamente... Embora a gente economiza mais quando vai de improviso. E tem um outro fator que é importante numa viagem para aproveitar o local. Se a gente vai sem programação, a gente se adapta conforme as condições do ambiente e do teu tempo. Porque às vezes você programou visitar um ambiente da natureza e está uma chuva, um tempo horrível, não dá para ir, você perdeu porque no outro dia tem outro programa e não dá. Quando a gente está sozinho e está por conta própria, você programa, hoje não dá, o que dá para fazer? Hoje eu vou fazer uma coisa diferente, amanhã eu vou fazer aquela outra coisa. Você espera o melhor momento e também economiza pichinchando. Vou dar só um exemplo. Na primeira vez que eu fui a Santiago, o traslado entre o aeroporto e o centro da cidade queriam $35.
E eu, ouvindo algumas pessoas, disse, não, vamos arriscar. Nós estávamos num grupo de umas 12 pessoas, vamos arriscar e vamos lá sem contratar o traslado. Chegamos lá, conseguimos por $10, o equivalente a $10. Na volta do centro para o aeroporto, a gente contratou por $3 por pessoa. Então, de 35 baixamos para 3. Então, a gente economiza quando negocia, porque depende do momento, você aproveita. Então, essas são dicas. Se você tem um grupo pequeno, você pode arriscar um pouco mais, arrisca um pouco mais. Sente um pouco mais o que é viver e ter que procurar as coisas na hora lá. Se você tiver num grupo maior, deixa a agência organizar tudo, não arrisque tanto. Né? E esses locais de visitação, é bom sempre pesquisar com antecedência o que precisa fazer, qual a melhor época de visitar. Né? Claro, lá no deserto não tem problema. Você visita o ano inteiro, tanto faz, porque é sempre desértico. Né? Não chove nunca, não tem mudanças significativas. E no norte do Chile foi interessante, tem um lugar muito interessante que são os geysers que tem lá, né? A 4.000 metros de altitude, muito bonito de se ir lá na madrugada. Mas uma coisa inusitada foi que estávamos no ônibus e eu, olhando para a estrada, disse para o motorista, como brilha esse asfalto, né? Eu estou achando interessante porque brilha muito, era de noite ainda, era madrugada que a gente estava indo, disse, brilha demais esse asfalto. Diz ele, mas não é asfalto, é sal. Né? Então, a pista é feita de sal. E com as faixas, tudo direitinho, mas o chão é feito com sal. Porque como não chove, o sal é muito duro, então vira uma pista como que uma pista de rocha, né? Feita de sal. Isso para mim foi muito inusitado, né? Muito interessante de conhecer. Então, quem quer conhecer uma estrada feita de sal, vai ao norte do Chile que vai conhecer. Bacana. Professor, e questão de custos, Chile é bem tranquilo, alimentação, locomoção, então... É um pouco mais caro que aqui, né? É um pouco mais caro. A alimentação é um pouco mais cara. A alimentação também é um pouco diferente. As carnes, normalmente, assim, pelo menos o que eu tive contato até hoje, as carnes são preparadas diferentes, são mais aferventadas, vamos dizer assim, do que assadas e coisas assim. Esse é um hábito um pouco diferente. Comem muitas frutas, legumes, verduras, né? Isso está bastante no cardápio. E o custo é um pouco mais elevado, não é tão em conta como no Brasil. Tem que se preparar, gastar um pouquinho mais lá. Perfeito. Professor, então... Mas é bom. Obrigado por compartilhar por esse espaço, essas experiências Marcos. com a gente aí. Imagino que tenha deixado muita vontade para as pessoas conhecerem o Chile. E eu tenho vontade de repetir várias vezes também. Sempre que eu puder, eu vou para lá. Certo, mais uma vez, então, obrigado. Obrigado. Um agradecimento especial também à Assessoria de Assuntos Internacionais e Institucionais por todo o apoio. O check-in de hoje fica por aqui. Tchau.